Olá, muito boa tarde. Nestes instantes, Dom António Marto é criado cardeal pelo Papa Francisco numa celebração que decorre na Basílica de São Pedro, em Roma. É um assunto que justifica a presença hoje entre nós de Otávio Carmo, vaticanista e também chefe de redação da agência Eclésia. Já vamos conversar, é logo após os temas da atualidade informativa. Um parceiro do Papa Francisco para as reformas em curso na Igreja Católica. É assim que Dom António Marto encara a sua nomeação para cardeal. É no novo ambiente que Dom António Marto vai falar com o Papa. Francisco esteve em Fátima e agora é o Bispo de Leiria Fátima que vai dar conselhos ao Papa no Colégio dos Cardeais. Todos nós sabemos que o Papa tem um grande carisma mariano. E, possivelmente, quero que também esse carisma mariano esteja presente com esta mensagem de Fátima, que é uma mensagem sempre atual, porque ela acompanha a história. Não? Acompanha a história de cada século, mas não só de cada século, até de cada década. Vai acompanhando sempre a história, iluminando. A celebração do centenário e uma escolha pessoal do Papa são razões para Dom António Marto ser cardeal. Naturalmente, a celebração do centenário das aparições deve ter tido influência nesta nomeação. Mas também não posso pôr de parte que tenha sido um ato de confiança pessoal do Papa, porque nas audiências privadas que tive com ele falámos desta reforma da Igreja e animei-o sempre a ir para a frente e manifestei-lhe todo o meu apoio também. Tem um parceiro convicto nessa. Tem um parceiro convicto, isso ele sabe. É um estilo de pastor que leva o seu tempo a ser interiorizado por todos. É um estilo de pastor próximo, cheio de simplicidade, quer na maneira como se apresenta, quer na maneira como fala às pessoas. E se for necessário apontar setores onde esse contributo possa acontecer, a resposta é imediata. Pode ser a doutrina da fé, por exemplo, pode ser as questões da família, pode ser da nova evangelização também, onde me sinto interessado e com certa vontade, pode ser da cultura, tanto várias coisas. Disponibilidade para um processo de reforma em curso que tem passado também pela reforma do Colégio dos Cardeais. A Igreja Católica tem 14 novos cardeais e há cada vez mais países representados neste grupo de conselheiros do Papa. A história dos cardeais começa por estar ligada ao clero de Roma, mas chega hoje cada vez mais longe. Além de Dom António Marto, foram criados cardeais esta tarde responsáveis de países como o Japão ou Madagascar. O Papa Francisco deixa a sua marca sobretudo com a capacidade de reforçar o papel das periferias no colégio cardinalício. Paulatinamente, tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas, com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceania, à medida que a Europa deixa de ter a maioria absoluta nos eleitores do colégio cardinalício. Os responsáveis de lugares distantes passam a ter voz no corpo de elite dos conselheiros papais e são hoje considerados, no centro nevrálgico do governo da Igreja Católica, como iguais. 88 países estão representados no Colégio Cardinalício e 65 contam com cardeais e eleitores. Eu creio que este alargamento do Colégio Cardinalício a cardeais de diversas partes do mundo corresponde também à projeção que o Ministério do Santo Padre, do sucessor de Pedro, tem ganho no mundo atual. E, enfim, a tradição do Colégio Cardinalício é de ser, como o próprio nome cardeal indica, os sustentáculos, os apoios mais diretos do sucessor de Pedro, portanto, do Santo Padre. E como o seu papel agora é tão global e tão universal, este reforço do Colégio Cardinalício vai de acordo. E por isso é muito consequente e eu saúdo com muita alegria também. O testemunho de quem vive em minoria, de quem sofre perseguição, de quem acompanha populações afetadas pelo narcotráfico ou os mais pobres, toca de forma especial o coração do Papa Francisco, para quem a criação de cardeal é claramente uma escolha pessoal, para hoje e para o futuro.
José Tolentino Mendonça vai trabalhar a partir do dia 1 de setembro no Vaticano. Foi nomeado arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana. É para isso que o Papa Francisco chama José Tolentino Mendonça para o Vaticano, onde iniciará uma nova missão no dia 1 de setembro. Padre e poeta madeirense, vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e nomeado recentemente diretor da Faculdade de Teologia nessa universidade. Vai agora trabalhar em Roma, onde já era consultor do Conselho Pontifício da Cultura. Embora tenha pena deixar de contar aqui diretamente com ele na Universidade Católica e no meio cultural português, tenho uma grande alegria em o ver neste cargo que é tão importante para a vida cultural da Igreja e concretamente ali na Santa Sé e naquele arquivo, naquela biblioteca, com tantas tradições, mas são tradições vivas que alguém com a sensibilidade literária e cultural do Padre Tolentino pode, enfim, valorizar e muito, não é? Pelo mundo fora. Uma nomeação para o Vaticano que engrandece o nome de Portugal. A opinião é do Presidente da República, que publicou uma nota de felicitação no portal da Presidência da República. Através dos seus livros de teologia e de poesia, das suas crónicas regulares na imprensa escrita, das suas intervenções públicas nos mais diversos lugares e, enfim, do exercício de funções docentes e diretivas na Universidade Católica Portuguesa, Dom José Tolentino Mendonça alcançou um lugar cimeiro, não apenas entre nós, mas no seio da intelectualidade católica de todo o mundo. Assim escreveu Marcelo Rebelo de Sousa. Uma opinião também partilhada pelo Ministro da Cultura. Uma grande alegria por ele, pela honra que lhe é conferida e uma palavra de admiração pelo trabalho intelectual dele, pelo trabalho também espiritual junto às pessoas e de apoio às pessoas e, sobretudo, pela escrita. É um grande poeta, é um grande escritor e analista da Bíblia e é uma figura intelectual de grande relevância da nossa cultura que a Sua Santidade o Papa reconheceu que, como seu conselheiro e agora na Biblioteca do Vaticano e já como arcebispo. O novo arquivista e bibliotecário da Santa Sé manifestou à agência Eclésia a sua intenção de servir a Igreja na cultura após receber uma nova missão por parte do Papa. A cultura faz-nos viajar à raiz arquitetural da pessoa, àquilo que constitui o núcleo fundante da sua aventura existencial, mas também nos permite interrogar e iluminar o seu horizonte de sentido, assim afirmou Dom José Tolentino Mendonça. O responsável português sucede no cargo de arquivista do Arquivo Secreto do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica ao arcebispo Jean-Louis Berruguet. O Arquivo Secreto do Vaticano conserva os documentos relativos ao governo da Igreja para, antes de tudo, estarem à disposição da Santa Sé e da Cúria no desempenho do próprio trabalho e para que depois, por concessão pontifícia, possam representar para todos os estudiosos de história fontes de conhecimento, mesmo profano, daquelas regiões que há séculos estão intimamente ligadas com a vida da Igreja. Évora tem um novo arcebispo, Dom Francisco Senra Coelho, foi nomeado pelo Papa Francisco para uma diocese onde estudou e onde esteve 28 anos como sacerdote. Foi ordenado bispo em Évora após ter sido sacerdote na arquidiocese durante 28 anos. Nesta região fez o percurso formativo no Seminário Maior e no Instituto Superior de Estudos Teológicos. Agora, e depois de ter sido bispo auxiliar de Braga desde 2014, Dom Francisco Senra Coelho foi nomeado arcebispo de Évora pelo Papa Francisco, onde deseja continuar a apostar na pegada laical e na atenção a cada pessoa. Para o novo arcebispo de Évora, é necessário orientar todos os dias o trabalho da Igreja na linha da consciencialização laical, numa arquidiocese onde ganha relevo a dimensão missionária, desenvolvida por sacerdotes de outras regiões do país
e de congregações religiosas. É essa a pegada que temos de continuar a marcar naquela igreja, sublinhou Dom Francisco Senra Coelho, acrescentando que deseja dar continuidade ao trabalho magnífico que a Arquidiocese tem sabido fazer com os seus sacerdotes, com o Instituto de Estudos Teológicos e com os últimos arcebispos. Dom Francisco Serra Coelho referiu também que é muito necessário a humanização e uma igreja muito presente na proximidade, porque a solidão é uma das marcas que acontece em terras alentejanas. Temos de ter uma atenção muito grande ao acompanhamento de cada pessoa, nomeadamente os idosos, à problemática da solidão, à interioridade que faz com que os montes alentejanos estejam perdidos na charneca da planície, e é necessário uma igreja muito atenta ao testemunho de uma caridade ativa, com capacidade e criatividade para situações novas, disse o arcebispo de Évora em declarações à agência Eclésia. A Arquidiocese de Évora tem uma população de 268 mil pessoas, das quais cerca de 95% são católicas. As 156 paróquias são servidas por mais de 150 sacerdotes, diocesanos e de congregações religiosas, num território de mais de 13 mil quilómetros quadrados. Agência.eclésia.pt é este o portal de notícias da Igreja Católica, onde pode acompanhar estes e outros temas da atualidade religiosa. Atenções centradas neste momento em Roma. Dom António Marto é criado cardeal pelo Papa Francisco. O bispo de Leiria Fátima integra agora o Colégio Cardinalício que elege os Papas. Otávio, muito obrigado por estares aqui uma vez mais no nosso programa. Desde logo, é uma honra para a Igreja em Portugal, uma distinção, mas também um reconhecimento de que Dom António Marto desenvolve um trabalho pastoral na sua diocese, mas também o reconhecimento da sua envergadura teológica, dos conhecimentos teológicos que tem. Sim, é um reconhecimento de uma proximidade teológica, pastoral, de sensibilidade em relação ao Papa Francisco. O Papa Francisco escolhe cardeais, por norma, que ele vê como conselheiros e como pessoas que podem implementar uma determinada dinâmica na vida da Igreja Católica. E é por isso que é escolhido Dom António Marto, obviamente pela experiência que o Papa teve em Fátima, pela experiência de diálogo e de proximidade que teve na preparação e no pós-centenário, porque exigiu muitas conversas com o Bispo diocesano para a preparação e depois da visita também, numa visita de agradecimento. Os bispos estiveram em 2015 na visita ad limina ao Vaticano, já nessa altura começou a haver este contacto próximo e direto, e julgo que deste bloco todo de acontecimentos surgiu certamente no Papa Francisco a convicção de que podia confiar em Dom António Marto. No fundo, uma nomeação cardinalícia é isto. É o Papa ver num bispo, num arcebispo, alguém em quem pode confiar para implementar uma determinada dinâmica na renovação que quer fazer na Igreja Católica. Dom António Marto, que faz uma leitura de Igreja alinhada com o Papa Francisco e que partilha também esta perspectiva de construção de Igreja muito alinhada com esta perspectiva deste. Sim, é uma... Fátima dá oportunidade para falar a milhões de pessoas. E eu julgo que desses milhões que foram passando nestes anos todos em celebrações nas quais o Dom António Marto ou presidiu ou falou no fim, com aquele jeito muito próprio dele, muito afável, muito carinhoso, muito direto, nunca se sentiram verdadeiramente multidão. Sentiram que tinham do outro lado alguém que lhes falava olhos nos olhos, cara a cara, muitas vezes fazendo o esforço de falar em línguas absolutamente surreais no final, nas saudações. E eu penso que essa dinâmica faz com que seja alguém que é visto por quem vai ao seu encontro como alguém próximo, atento, disponível, e isso vai muito na linha do que é proposto do Papa Francisco para os seus colaboradores e para os responsáveis na Igreja Católica. É de alguma forma uma relativa novidade, porque estávamos habituados a ter o Cardeal Patriarca de Lisboa, outras dioceses não era comum termos cardeais. Sim, mesmo em termos portugueses, tirando episódios do século XX que estão relacionados com territórios que hoje são independentes e que já não são território português, no que é Portugal hoje, há mais de 100 anos que não tínhamos um cardeal fora do Patriarcado de Lisboa. Óbvio que houve portugueses a desempenhar cargos na Cúria Romana que, em função desses cargos, chegaram ao cardinalato. Há esta novidade, efetivamente, que se vê noutros países, não é uma novidade exclusiva de Portugal,
de começar a chegar ao Colégio Cardinalício bispos responsáveis por dioceses que habitualmente não tinham essa representação. Porque, insisto, isto tem muito a ver com uma escolha pessoal do Papa, ou seja, ele conhece o suficiente as pessoas para confiar nelas. Em Portugal isto nota-se, na Itália também se nota muito. Há dioceses que historicamente tiveram muitos cardeais que neste momento não têm, e há dioceses mais pequenas onde o Papa reconhece o trabalho do seu bispo e os chama para colaborarem com ele no Colégio Cardinalício. Portanto, é uma dinâmica diferente e que eu penso que, no fundo, vai ficar consagrada para o futuro de mesmo aquelas dioceses mais históricas, os seus representantes serão cardeais por haver esta relação de proximidade e de confiança e não apenas por um descargo de consciência ou por uma obrigação histórica. Ao fim e ao cabo, é a constituição de um grupo de trabalho e reforçar esse grupo de trabalho do Papa. E até há já uma task force, se quisermos ir por aí, de um grupo mais pequeno de cardeais que aconselha diretamente ao Papa e que se vai reunindo sistematicamente. Portanto, há um trabalho, até com as condições de comunicação que é hoje em dia, que vai muito para além da formalidade. É um trabalho de aconselhamento, de debate, de diálogo, que é preciso criar canais de comunicação permanentes com todo o mundo. E isso é feito também através da presença de um cardeal em determinados espaços. Teremos agora 2 cardeais portugues eleitores a participar num eventual conclave. Neste momento, sim, já aconteceu antes também. É verdade que o Colégio Cardinalício, do ponto de vista da eleição do futuro Papa, está a ser configurado pelo atual, como acontece sempre. Nós, depois de hoje, temos já uma maioria de cardeais eleitores criados pelo Papa Francisco. Em 2019 essa tendência vai aumentar. Portanto, há uma reconfiguração do que pode ser o futuro Papa, obviamente, mas o futuro da Igreja Católica a partir da reconfiguração do Colégio Cardinalício, dando mais peso a experiências de cristianismo distantes de Roma, e a sensibilidades e a formas de viver a fé em situações de minoria, de perseguição, de pobreza extrema, que dão uma visão diferente ao que é o catolicismo de hoje. Dando uma imagem musical, é como se de repente começasse a ver numa orquestra um conjunto de instrumentos típicos de vários países. Não é que a orquestra vá tocar uma música diferente, mas aquilo que nós vamos ouvir é necessariamente diferente, apesar da música ser a mesma. Entretanto, o Papa Francisco terá sido particularmente marcado pelo seu retiro de Quaresma, ao ponto de chamar agora ao Vaticano o Padre Tolentino Mendonça, não é? Que será ordenado arcebispo e com esta função de bibliotecário do Arquivo Vaticano. É mais uma boa notícia para a Igreja em Portugal. É um cargo de enorme relevância cultural e, desse ponto de vista, eu penso que qualquer pessoa que tenha o mínimo contacto com o Padre Tolentino Mendonça, com o seu pensamento e com a sua obra literária, está perfeitamente descansada em relação à escolha do Papa Francisco para este cargo. Além do simbolismo próprio de ser responsável pelo arquivo do Vaticano e pela Biblioteca Apostólica, estamos a falar de alguém que vai passar muito tempo a viajar pelo mundo em representação da Santa Sé e, no fundo, como porta-voz de um património cultural, literário, histórico da Igreja Católica que é partilhado com todos, e penso que é óbvio que é um sinal muito, muito importante para a Igreja Católica em Portugal e também um sinal de um certo dinamismo e de uma forma de pensar o catolicismo hoje, que chega à Santa Sé pela presença dos cardeais, deste novo arcebispo, de quem já trabalha na Cúria. Portugal tem esta capacidade para efetivamente colaborar com a redefinição do catolicismo nos dias de hoje. Gianfranco Ravasi terá sido talvez um dos primeiros a descobrir este padre português. Certo. Eu, como dizia, em relação ao consistório, é importante que estas escolhas sejam feitas com o coração e com caras concretas e não sejam uma análise abstrata de currículo e de propostas que chegam. É importante que as pessoas saibam... Não se trata de distinções honoríficas. Exato, que possam confiar, que saibam que aquele trabalho vai ser bem feito, vai ser bem desempenhado, que aquilo que é exigido às pessoas nos cargos em que são colocadas corresponde às suas capacidades e à sua sensibilidade, isso também me parece importante. Portanto, desse ponto de vista, óbvio que há certamente muita gente próxima do Papa que recomendou, neste caso concreto, a nomeação do futuro arcebispo Tolentino Mendonça.
E ele próprio depois teve no Retiro de Quaresma a oportunidade de ouvir e de compreender as teias, as interligações que a teologia do meu conterrâneo madeirense faz com o diálogo com o mundo extra-eclesial e a capacidade de captar de todas as proveniências um sentido de espiritualidade e de relevância cultural do cristianismo hoje. Ele tem essa característica, consegue comunicar com todos, com a profundidade dos círculos académicos, mas perceptível a todos, e num registro às vezes pouco ligado àquele discurso tradicional da Igreja, não é? Consegue ir buscar, lá está, as comparações, as imagens muito plásticas às vezes, para fazer passar esta mensagem de um Evangelho renovado. É uma forma, a teologia sempre teve uma preocupação plástica, ou artística, se quisermos, obviamente que antigamente se traduzia, talvez era mais objetificável. Hoje em dia este trabalho também tem de ser feito na literatura, tem de ser feito no quadro do pensamento contemporâneo, no quadro da antropologia contemporânea. O Papa Francisco também tem esta preocupação, sente-se muito de olhar para a realidade e de lhe dar uma leitura teológica, mas que faça sentido para quem vive aquela realidade, ou seja, que não faça sentido apenas para quem fala, de certa forma seja um descargo de consciência, que faça a sua leitura e diga que é preciso mudar isto e isto, é preciso que faça sentido para quem ouve e que a pessoa se predisponha a ouvir, a vivenciar aquilo que ouve e a transformar a realidade a partir desse contributo, e não apenas uma coisa abstrata que fique, enfim, nos papéis ou nos discursos, mas sem consequências. Muito bem, Otávio, muito obrigado pela tua presença hoje aqui entre nós. Não esqueça que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia, é na Antena 1 quando forem 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.